Boa tarde, Jael. Seja bem-vindo à TV Mayombe. É pela primeira vez que vens para aqui, não é? Sim, boa tarde, Jubileu. Boa tarde ao pessoal da técnica que está a garantir que essa transmissão seja feita com qualidade e chegue aos ecrãs de todos os telespectadores. Quero saudar também o pessoal em casa que vai ter acesso à live, quer em um momento próprio ou mais tarde. É sempre um prazer. É por Angola e pelos angolanos que a gente desbrava esse caminho. Muito bem. Hoje vamos analisar vários assuntos, mas entre estes vamos a falar um pouquinho sobre aquilo que é o mandato do presidente João Lourenço. Lembrar que o presidente João Lourenço, ele trouxe, ou aprovou, né, não é, a nova divisão administrativa. Novos governadores. O país está a mudar ou não? São alguns desses assuntos que hoje vai ser o assunto de comentários. Jael, como é que está o AMBO a princípio? Bem, não estou há 3 dias, mas como é característico, o AMBO chove muito. É uma província tranquila, se podemos assim considerar, embora seja em densidade populacional a terceira maior província do país, em termos de densidade populacional, e o último censo voltou a confirmar isso. Não perdemos ainda para nenhuma outra província, somos ainda a terceira maior província em densidade populacional, mas ainda assim é um povo muito humilde, honesto, trabalhador, tranquilo. A característica do clima que é típico da província do AMBO, meio frio, mas muito aconchegante. Já para começarmos aqui um pouquinho o doce que os nossos internautas gostam. O que eles gostam. Como é que olhas o mandato? Ou seja, não um mandato, mas sim o AMBO tem um governador que tem quase 6 meses ali. Como é que olhas? Como é que avalias as ações do governo? Bem, não, já está mais, está 1 ano e 6 meses. Mais de 1 ano, não vou precisar os meses, mas está mais de 1 ano. A caminho do 2º ano, Pereira Alfredo, depois de ter feito furor, entre aspas, na vizinha província do Bié, decidiu o presidente João Lourenço que devia pular a cerca e ir para a província do AMBO. Obviamente que o AMBO é mais exigente, não só pela densidade populacional que tem, mas também pela a casta intelectual que caracteriza a província do AMBO. Aliás, o AMBO sempre foi um pivô estratégico no jogo político. Na geopolítica nacional, o AMBO é sempre um palco estratégico. Perder o AMBO é quase, depois de Luanda, provavelmente seja, talvez depois de Luanda, o segundo maior palco estratégico da luta política entre os partidos, principalmente o MPLA e a UNITA. Então, Pereira Alfredo, sendo dos melhores players que João Lourenço tinha na altura, decidiu deslocá-lo para a província do AMBO. Recebemos-lo bem, obviamente, nós somos um povo hospitaleiro, não julgamos antes, até porque nós estávamos a vida um calvário, se podemos assim considerar. Tivemos 4 anos de governação com então Lotino Lica, que é filha da casa, que conhecia muito bem os cantos da casa, mas foi um retrocesso na vida sociopolítica e econômica da província. Os projetos quase não andavam, a relação entre as pessoas dentro do partido e fora dele, dentro do governo e fora dele, azedou completamente, criou-se muitas intrigas e não foi um bom período. Então Pereira Alfredo surgiu como meio que um salvador, uma lufada de ar fresco no meio daquele sufoco, e começou bem até. Acho que menos de 90 dias convocou a primeira escutação com a sociedade civil, conversamos. Ela até prometeu que 90 dias depois teríamos um outro encontro, num outro formato, mais aconchegante. E lá vai 1 ano e meio, quase 2 anos, e nunca mais tivemos. Já começou bem, mas começou com a escutação. Hoje por hoje ele tem um modelo de auscultação a nível do governo provincial, que vai ouvindo sensibilidades da sociedade civil, mas não é bastante, porque as pessoas ficam durante muito tempo na lista de espera. E essas auscultações alargadas são sempre mais práticas, porque em um dia você consegue resolver, ouvir, né, uma boa parte de um segmento social. E como quem não ouve, não resolve,
Só quando é ouvida é quase um sinal de que o teu problema vai ser resolvido, por mais que não resolva, né? Mas pelo menos dá essa sensação de que pronto, já me ouviu, agora só falta a parte da resolução. Eu dei-lhe no ano passado, no final quando completou um ano de mandato agora, dei-lhe uma nota média, quando fui avaliá-lo, porque a dinâmica com a qual começou não se mantém, ele vai caindo, vai descendo, vai perdendo qualidade. Apesar de estar nas graças do governo central, o AMBO vai recebendo vários projetos, vai recebendo várias linhas de financiamento. Tem o SONA, por exemplo, mais recente, que é o programa de requalificações de cidades e municípios. O AMBO também é uma das províncias contempladas, salvo erro, devem ser só 7 províncias contempladas, o AMBO é uma delas. Aliás, quase todos os projetos que são aplicados em território nacional, o AMBO tem sido preferencial, porque Pereira Alfredo é o menino dos olhos de João Lourenço. Uma espécie de Luís Nunes na Huila, por exemplo. Por isso é que o AMBO ganhou também o melhor município do país na última classificação dos municípios e cidades. Mas aquela velocidade com a qual começou a iluminar a cidade, que andava escura, é verdade. Começou a requalificar as sarjetas para depois de asfaltar e tal, mas os prazos que se deram, o AMBO foi contemplado com o chamado plano de emergência. E o plano de emergência tem que ser mesmo feito com alguma urgência. A emergência acompanha-se de uma certa urgência. Mas lá vai 1 ano e meio, empresas que foram pagas até na ordem de 100% não executaram ainda. Há trabalhos que são sequenciais. Se você não requalifica os esgotos, não pode passar o asfalto antes do trabalho dos esgotos, por exemplo. E muitas empresas que até me parece que têm algum interesse da estrutura governativa que está na província hoje, estão com os trabalhos muito atrasados. Há jardins na cidade que já tinham relva, removeram a relva com a desculpa de que vai se pôr nova relva. Hoje nem a antiga nem a nova estão entregues ao abandono, e é fácil ver, porque onde passam os carros que saem do trajeto Benguela e vão para Luanda ou para Obié, passam por aquela zona do São Pedro, um bairro muito conhecido do AMBO. Os jardins foram revirados e não foram refeitos. E o governador olha para isso de forma impávida e serena. Talvez o que tem faltado a Pereira Alfredo é começar a responsabilizar judicialmente os incumpridores de contratos. Está perdido nessa altura? Nesse quesito ele não tem feito. Não me lembro ainda. Eu vi, por exemplo, no tempo de Faustino Muteca, abriu-se muitos processos contra empresas que tinham problemas de peculatos ou incumprimentos contratuais. Mas Pereira Alfredo parece que quer ser muito populista e está a passar pensos quentes a esses empresários e incumpridores. Se ele for muito leve nisso, se for leviano com isto, talvez seja esse o calcanhar daqueles da governação de Pereira Alfredo. O lado positivo é que tem as portas abertas a nível do governo central, os pedidos são aceitos, as solicitações são respondidas, pronto, que não havia com Lotinolica, mas a forma com que depois dos pagamentos não se executam e o governador nada diz, talvez seja esse o calcanhar daqueles que o vai fazer fracassar na província do AMBO. Exatamente. Se tiver que atribuir a nota, qual é a nota? Agora já não é média, é uma média baixa. De 0 a 10 eu dou 4. Negativo? Negativo, média baixa. De 0 a 10 eu dou 4. Os 4 são de 4 pontos. Dos 10 pontos que um líder deve ter, há 4 que eu reconheço, sim, que tem, mas tem 6 em falta. E se não fechar esses 6 pontos em falta, não vai ser uma governação. No AMBO não há fome? Há fome em todo o país, há fome no AMBO também. E isso que mais me preocupa é que como é que o AMBO vai ter fome? O AMBO é um potencial agrícola desde o tempo do colono português, da colonização portuguesa, que o AMBO sempre foi o bastião de produção agropecuária. O Grêmio do Milho funcionava, os silos estão lá nos municípios ao longo da linha férrea, mas hoje por hoje o AMBO também já compra milho noutras localidades e não podemos aceitar isso. Dos 6 pontos que estão em falta do governador Pereira Alfredo, um deles mesmo é a incapacidade em fomentar a produção agropecuária. Ainda não conseguiu alavancar a produção agropecuária. E isso, para quem passa pelo AMBO, quem governa o AMBO e não alavanca a agropecuária, não está a marcar passos. Até há tempos fez-se a Expo AMBO, não é? Fez-se a Expo AMBO e associada à Expo AMBO também teve a Feira do Gado. Mas não foi exatamente o que se esperava do potencial que o AMBO tem.
É preciso muito trabalho, é preciso fazer-se mais. E para lá de Pereira Alfredo, há um nome muito forte que tem na província do Ambo, ligado principalmente à pecuária, que é o engenheiro Antônio Paulo Cassoma, que também foi governador da província do Ambo, foi primeiro-ministro, foi presidente da Assembleia Nacional, foi secretário-geral do MPLA. O engenheiro Paulo Cassoma está lá, tem até um laboratório de modificação genética, está a fazer... Nota-se que tem vontade de dar o seu contributo, principalmente para a questão da pecuária, não é? Então era preciso juntar forças, e o Ambo também é celeiro de muitos empresários. Há muita gente endinheirada que anda pelo país, muitos deles aqui em Luanda, mas que podem investir no Ambo, na sua terra natal, para que de lá se possa trazer de volta aquela mística do potencial agrícola ou agropecuário que o Ambo foi no outrora, para produzir comida suficiente para a população do Ambo e depois também ajudar a inundar os mercados. Eu sei que o 30 é, em certo modo, muito abastecido pela produção do Ambo, o Ambo e Kwanza Sul, mas os produtores produzem e trazem toda a produção para o mercado do 30, por questões econômicas. Não quer dizer que ao vir para o mercado do 30, o mercado do Ambo já está satisfeito, não é verdade. Os produtores trazem para o mercado do 30 por conta da capacidade de compra, pronto. E lá no Ambo tem essa dificuldade econômica das pessoas em esgotarem a produção agrícola. Mas precisamos produzir mais, distribuir melhor para dar satisfação à população. Um recado para ele? É isso, começo mesmo pela questão agropecuária. Precisamos produzir mais e distribuir melhor. Depois, outro ponto que o Ambo tem se queixado muito é o atraso de pagamento das dívidas. É um pouco por todo o país, mas não se concebe. Há tempo já vi uma nota dos trabalhadores afetos à prestação de serviços, apoio hospitalar. O Hospital Geral do Ambo, os funcionários estão há mais de 11 meses sem salário. Pessoal de limpeza, pessoal de segurança, pessoal de apoio hospitalar, maqueiros, etc. Mais de 11 meses sem salário. O empresário no Ambo, o empresariado no Ambo está a morrer aos poucos, porque as ordens de saques não são pagas há quase um ano, ou mais de um ano. Isso é uma forma de asfixiar o empresariado até morrer. E para lá dos pagamentos que não são feitos, vem a AGT que não poupa na cobrança, não poupa nos impostos. É um contrassenso. O próprio Estado, por um lado, não te paga e por outro exige que tu pagues. Isso está a matar o empresariado. E agora fez a abertura do ano agrícola. É preciso que os fertilizantes sejam disponibilizados. Já estamos no mês de novembro, ainda não há fertilizantes para os produtores agrícolas. Não havendo fertilizantes, condiciona a produção. Então é esse recado que eu deixo ao governador Pereira Alfredo. Olhe para o empresariado, olhe para o pagamento das ordens de saque, olhe para a agricultura familiar acima de tudo, depois a industrial. É preciso produzir mais para distribuir melhor, para que se encontre a satisfação. E nessa distribuição melhor, olhe para as estradas. As estradas no Ambo estão péssimas, péssimas. Não se circula. Do Ambo ao Lubango, da Uambo ao Willa não se circula. O Ambo Benguela não se circula. O Ambo Luanda não se circula. As estradas estão péssimas. Preciso olhar para isso. Está-se a fazer agora um trabalho de distribuição elétrica, extensão elétrica, e está-se a fazer bem, é verdade, mas na questão das estradas, o tecido rodoviário do Ambo está mal. Então fica também esse recado ao governador Pereira. Isso também vai causando vários acidentes ao longo da via. Muitos acidentes. Eu já disse em outros fóruns que eu perdi a minha mãe num desses acidentes ao longo da via, na Estrada Nacional 120, no trajeto que sai do Ambo ao município do Alto Ama, que é o primeiro município para quem vem para Luanda. São pouco mais de 60 quilómetros de estrada, mas faz-se 1h30. Não é possível, é inconcebível com as viaturas que nós temos hoje. Está mal o trajeto do Ambo ao Alto Ama, e um daqueles buracos acabou matando a minha mãe num acidente de viação. Está mal o trajeto. O Ambo Cala está bom, que circula-se normalmente, mas da Cala para o primeiro município da Huila, passando por Cuima, que agora também é um novo município. Cala, Cuima ainda circula-se. Cuima para Caconda está mal. O Kaala, Longonjo, Kuma, Xingenja, até Babaiera, que é já Benguela, também está mal. O Ambo, Alto Ama, Londuimbal, para Balombo, também está mal. Quer dizer, não há uma via sequer. Talvez o Ambo Cuito é que ainda está minimamente bem, até o desvio para o Quando Cubango, mas é preciso olhar-se para isso. Para lá da produção, é preciso tecido rodoviário para que haja distribuição de facto, para que haja qualidade na circulação. Quando as pessoas circulam, a economia
economia também circula, porque as pessoas são um dos pilares da economia, não é? Sem pessoas não há economia. Isso, para a economia circular, as pessoas precisam circular. Quer levar produtos, quer se deslocar de um local para outro, para o turismo interno. Por exemplo, o Ambo tem um grande potencial turístico interno. Tem a Ilha dos Amores, que é no Quipeio e Cunha. É um sítio muito bonito, mas ninguém vai. Por quê? Não tem estrada. De Cunha ao Quipeio para a Ilha dos Amores não há estrada. É um local muito bonito, mas ninguém vai. Tem o Morro do Moco, por exemplo, que é conhecido por ser o ponto mais alto do país. As pessoas vão com muita dificuldade por conta mesmo das estradas. Tem quedas, várias quedas, tem as pedras do Caninhil no Mungo. As pessoas não vão, porque até a sede do Mungo ainda andas. Do Mungo para local turístico, onde tem as pinturas rupestres mais antigas do país e uma das mais antigas da África, as pessoas não conseguem ir para lá por conta do acesso. É preciso que as pessoas circulem para trazermos ao de cima o verdadeiro potencial que a província do Ambo tem. E como o Ambo tem todos os outros, é um pouco assim por todas as outras 20 províncias que o país apresenta. Com exceção de Luanda. Pronto, se Luanda também circula-se nas principais avenidas, mas se não para o interior dos bairros, as pessoas também não circulam. A circulação rodoviária no país é um dos grandes problemas da atual governação e o Ambo não fica à margem disso. Muito bem. Olhando para o cenário, podemos assim dizer que o presidente, ou seja, a senhora Carolina Cerqueira, que é ex-presidente da Assembleia Nacional, já não é, foi substituído pelo Adão de Almeida. Como é que olhas para essas substituições na Casa de Leis? Para já é um facto inédito de todas as legislaturas que Angola tem até hoje. Todos os presidentes da Assembleia Nacional cumpriram todos os anos parlamentares. São 5 anos parlamentares e cumpriram todos. Mas Carolina Cerqueira foi a primeira a não cumprir uma legislatura completa. Infelizmente, ao terceiro ano parlamentar, ela caiu por terra. Vontade política, decisão pessoal do Presidente da República, cada um faz a sua análise e tira a sua conclusão, mas uma coisa é verdade. Angola precisa se construir de facto num verdadeiro Estado democrático de direito. O ato que o Presidente perpetuou cruza-se em várias interpretações. Se por um lado o artigo, salvo erro, 155 da CRA, da Constituição da República de Angola, não dá esse poder ao Presidente da República, limita esse exercício ao Presidente da República, o regimento interno, a lei da Assembleia Nacional, o regimento, acho que salvo erro no seu artigo 40, permite que o Presidente da República faça isso. O que é que acontece? É que Angola está mal estruturada para ser de facto uma democracia. Vejamos. Como assim? Supostamente Angola tem 3 poderes. O executivo, o legislativo e o judicial. São 3 poderes, ok? Independentes. Mas o que é um poder independente? É um poder que rege-se por si só, que não se submete a um outro poder paralelo. O legislativo, o executivo e o judicial têm igualdade de responsabilidade, não digo, igualdade de tratamento. Vou-lhe fazer uma pergunta reversa. Não poderia o Presidente da Assembleia Nacional destituir o Presidente da República? Não pode. Estás a perceber? Como não pode o Presidente da Assembleia Nacional destituir o Presidente do Tribunal Supremo. Eles são iguais poderes à luz da Constituição. Mas, infelizmente, a mesma Constituição enrola-se dando ao Presidente da República, não enquanto titular do Poder Executivo, mas enquanto chefe de Estado, prerrogativas a mais, o que lhe permite mexer, interferir no Judicial e no Legislativo. Na regra, o único poder legítimo é o Legislativo. Legítimo por quê? Não estou a dizer oficial. Oficial os 3 são. Porque quando se toma posse, se reconhece o poder, oficializa-se o poder. Mas quem dá legitimidade a um poder é o povo. O voto popular é que dá legitimidade a um poder. Nesse momento, o único poder que é eleito por via do voto popular é o legislativo. Eles apresentam a lista e o povo vota naquela lista. O número 1 daquela lista torna-se Presidente da República. O que quer dizer que o Presidente da República não é eleito.
por via do voto popular. Vai à boleia da lista dos partidos políticos, da lista dos deputados. Em regra, em juízo de valor, o Presidente da República é deputado à Assembleia Nacional. Porque é eleito enquanto deputado à Assembleia Nacional. E depois, nessa mesma lista, não há o direito de precedência. Entende-se que o número 1 é o Presidente da República, o número 2 é o Vice-Presidente, o número 3 é o Presidente da Assembleia Nacional. Mas não há esse direito de precedência. O único que é Presidente da República por lei é o número 1 da lista. A lista vencedora, o número 1 é Presidente da República. Agora, o vice-presidente pode ser destituído sem esse respeito à precedência. Não precisa ser exatamente o número 2, vice-presidente. Não precisa ser exatamente o número 3, Presidente da Assembleia Nacional. Não há esse respeito, não há essa obrigatoriedade. Por isso é que o Presidente da República, enquanto presidente do partido político, decidiu em sede do BP, do Bureau Político, substituir a presidente da Assembleia Nacional. Tem esse direito, tem respaldo legal? Tem. Mas na minha perspectiva e de outros juristas, dos juristas, de alguns juristas, porque eu não sou jurista, é um ato inconstitucional, porque interfere num poder autônomo, num poder paralelo ao poder executivo. Um presidente do partido político não pode escolher o presidente de um órgão de soberania. Está errado. É legal? É legal. Ninguém está a dizer que tem ilegalidade no ato. É legal. Mas está errado. Nem tudo que é legal é certo. O que é que está certo, então? O que estaria certo era termos uma Constituição em que o Presidente da República era eleito por lista própria, a Assembleia Nacional escolhida por lista própria e o Judicial também escolhido por lista própria. O Presidente da República não podia mais ter poder. Quem escolheu o Presidente? João Leonardo foi afastado. Por quem? Pelo Presidente da República. O novo Presidente do Tribunal Supremo foi escolhido. Por quem? Pelo Presidente da República. Como pode o Poder Legislativo, sendo um poder autônomo, sendo um poder separado do Executivo, o seu Presidente ser escolhido pelo Presidente do Executivo, pelo titular do Poder Executivo? É aí onde está o que não está certo nessa nossa democracia. Não estou a dizer que é ilegal. Não, é legal. A lei dá esse direito ao Presidente da República. Embora depois choca na questão da constitucionalidade, acaba sendo algum ato que alguns entendem ser inconstitucional. Porque é como as manifestações, depois vamos falar sobre isso, se falamos sobre os direitos fundamentais. A manifestação é constitucional pelo artigo 47 da Constituição. Mas quando nós vamos na lei 16/91, há limites no exercício da liberdade de reunião e manifestação. Esses limites são legais, mas essa lei acaba chocando com a Constituição, acaba sendo inconstitucional. Ou seja, o manifestante vai à rua pela Constituição, o polícia impede a manifestação pela lei. É a mesma coisa aqui nessa questão. O presidente fez um ato legal, mas que na visão de muitos é um ato inconstitucional. O executivo tem de parar de interferir no legislativo e no judicial. Se fosse o chefe do executivo no lugar do presidente João Lourenço, o que farias? Não tomarias a mesma decisão? Eu, se fosse presidente da República, a primeira coisa que eu faria era desfazer essa Constituição que em muitos casos nos leva à inconstitucionalidade. Mas beneficia-o? Sim, como beneficia-o, e esse é que é o grande problema do nosso Estado. A Constituição é feita à medida dos chefes de Estado. Por isso é que quando chega alguém no poder, a primeira coisa que ele faz é uma revisão da Constituição. Porque precisa ajustar a sua medida. A antiga Constituição era um justo casaco do presidente José Eduardo dos Santos. Essa revisão pontual da Constituição agora é um justo casaco ao presidente João Manuel Gonçalves Lourenço. E ele sente-se confortável nessa Constituição. Obviamente que se vier um outro presidente, vai fazer um ajuste na Constituição. Agora, para melhor ou para pior, vai depender do presidente que vier. A oposição, por exemplo, se vestir o casaco desta Constituição, o MPLA vai ser asfixiado. Por isso é que eu costumo dizer aos membros do MPLA: tenha certeza que é mesmo essa Constituição que vocês querem deixar como legado. Porque se o MPLA não for o governo em 2027, o excesso de poderes que essa Constituição dá ao Presidente da República, o MPLA já era. Quem subir ao poder, que seja quem for, se quiser abusar também do excessivo poder que a Constituição dá, coitado do MPLA.
Porque essa Constituição dá excessivos poderes ao chefe de Estado. Sendo eu, Geraldo Freitas, Presidente da República, primeiro eu despia-me do casaco do Presidente do partido político. Se o Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço não fosse o Presidente do partido político, não seria ele a escolher Adão de Almeida em sede da reunião do Bureau Político. O Presidente da República, o chefe de Estado, veja, são 3 em 1. O chefe de Estado desceu ao patamar de Presidente da República, que é chefe do governo, não é? O chefe de Estado desceu ao patamar de chefe do governo e olhou para o Legislativo e disse, não, para eu continuar no governo preciso de alguém da minha confiança no Legislativo, que é um poder paralelo. Pois. Como é que eu mexo lá? Deixo para Presidente do partido político, estás a perceber? O chefe do governo precisava de um parceiro no Legislativo. E como isso decide-se em foro do partido político, deixa para as vestes do presidente do partido político, destitui o seu militante, também é legal, está lá à luz da lei dos partidos políticos, pode, destitui o seu par enquanto militante partidário, nomeia outro par enquanto militante partidário, vai à Assembleia Nacional, onde o seu partido detém maioria. E aqui também eu fiquei muito decepcionado com a forma como Adão de Almeida foi votado favoravelmente. Mais de 150 votos a favor, nenhum voto contra. A oposição toda votou a favor de Adão de Almeida. Eu não entendi muito bem porquê, ainda não conversei com eles, principalmente o maior partido na oposição, que é a UNITA. Eles estão em périplo pelas províncias, né? Vem aí o Congresso e os candidatos estão a dar as voltas pelas províncias. Então ainda não conversei com nenhum líder da UNITA, mas eu preciso entender por que a bancada parlamentar da UNITA decidiu votar a favor do novo presidente da Assembleia Nacional. Não entendi. Eles também gostam dele? Eu não sei porquê. Não entendi. Não gostam. E até porque, não, às vezes que Adão de Almeida... Às vezes que Adão de Almeida... Não. Eu não quero saber enquanto cidadão, não o julgo nessas vestes, mas enquanto servidor público, sim, todas as vezes que Adão de Almeida foi à Assembleia Nacional, houve troca de bocas com a bancada parlamentar da oposição, com exceção do PH. Não, da última vez o PH posicionou-se. Mas a oposição toda não gostavam da forma como Adão de Almeida aparecia na Assembleia Nacional a trazer as propostas de lei, porque Adão de Almeida é que trazia os projetos de lei. Não vias mal? Por que Adão de Almeida que trazia? Porque enquanto chefe da Casa Civil, maior parte sabe que o maior proponente de leis na Assembleia Nacional é o Executivo. Sim, sim. É que mais propõe. A bancada parlamentar do MPLA quase nem propõe nada. É o Executivo que traz todas as propostas de lei para... Todos os propostas de lei, quando dos deputados é projeto de lei. Todas as propostas de lei o Executivo é que traz. E quem as trazia era sempre Adão de Almeida. Quando trouxe a questão da nova divisão política administrativa, a oposição toda discutiu sobre aquilo. Quando trouxe a lei da segurança pública, essa lei que vem restringir também alguns direitos das manifestações, a oposição toda opôs-se, discutiram. Quando se falou da lei eleitoral, trouxe a lei eleitoral, a oposição toda discutiu. Como é que alguém que das últimas 3 vezes que apareceu na Assembleia Nacional foi fortemente combatido, de forma muito contundente, e agora aparece como colega e vocês todos votam a favor? Então estavam de acordo pela forma como ele aparecia. Alguma coisa está errada nisso. Não vou fazer juízo de valor agora ainda. Como eu disse, não conversei ainda. Mas já aconteceu o ato. Sim, eu não entendi por que a oposição votou a favor. Preciso ouvi-los, é preciso também dar o benefício da dúvida, talvez, não sei o que é que se passou na cabeça dele, mas eu, enquanto Geraldo Freitas, se fosse deputado da Assembleia Nacional, depois das últimas aparições de Adão de Almeida na Assembleia Nacional como mandatário do Executivo, eu não receberia de bom grado enquanto meu colega. Se calhar é do tipo, ainda bem que vieste, agora vamos trabalhar aqui deste lado para você ver o quanto é complicado, mas não muda nada, porque ele vai lá defender, e a bancada parlamentar do MPLA nunca se opôs às propostas de lei do Executivo, porque é a mesma coisa. Mas entendo eu que há algum interesse político, há algum jogo político nisso, por isso é que o voto foi favorável, mas já está... Qual é o interesse? Não sei. Aproximam-se as eleições e esse é que é o grande problema do jogo político em Angola. Quando se aproximam as eleições, os partidos políticos já não pensam mais, não pensam você, não pensam eu. Estás a perceber? Enquanto cidadão. Não pensam todos os partidos políticos, quando se aproximam as eleições, deixam de pensar em ti como cidadão, a mim como cidadão, aos colegas como cidadão. Sabes, nos veem como eleitores.
O foco agora é conseguir o teu voto. O meu voto, o voto das pessoas. Não é mais me satisfazer. E todas as manobras políticas para terem acesso aos nossos votos, eles fazem. Por mais que tenham que passar vergonha, por mais que tenham que engolir sapos, eles vão engolir. O importante é saber que em 2027, em agosto de 2027, o teu voto, o meu voto, vai ser depositado a eles. Por isso é que o jogo político em Angola não é normal. Não é um jogo político como das sociedades democráticas normais. Porque nas sociedades democráticas normais, durante os 5 anos de mandatos, os deputados mostram trabalho, os partidos políticos mostram trabalho, o executivo mostra trabalho, para que as pessoas votem em função do trabalho demonstrado durante os 5 anos. Aqui não. Andam nas sombras, sonegam durante 4 anos e nos anos eleitorais não mostram trabalho, mostram estratégias. Montam estratégias eleitorais para convencer o povo a votar. Não, o povo não se convence a votar, o povo satisfaz-se. Um povo satisfeito, ele vota naturalmente, mas infelizmente... A UNITA satisfaz o seu eleitorado? A UNITA não deve contar só com o seu eleitorado, que obviamente são os seus militantes. Os votos dos militantes não ganham eleições. Isso, desenganem-se. Nós somos hoje mais de 36 milhões de habitantes, segundo o último censo, quase 37 milhões de habitantes. Nessa altura posso já arriscar sermos 37, porque os números são de 2024, os números ora divulgados. Nessa altura somos mais de 37 milhões de habitantes. E obviamente que os partidos, nenhum partido político nessa altura tem mais do que 4 milhões de militantes. Nessa altura, dos 37 milhões de habitantes, mais de 16 milhões são potencialmente votantes. Por agora, até 2027 provavelmente poderemos chegar a 20 milhões de votantes. Esses 20 milhões, nenhum partido chega a 5 milhões de militantes. Não chegando a 5 milhões, você não tem 1/4 da população eleitoral. Então o que é que você precisa? Você precisa do voto da sociedade civil. A UNITA usou uma estratégia em 2022, que foi o quê? Captar a sociedade civil para si, através da FPU. Buscar líderes da sociedade civil, que os cidadãos se revêem, e através daqueles líderes as pessoas depositaram o seu voto na UNITA. Mas o que mais trouxe vantagem à UNITA em 2022 não foi essa estratégia política. Foi, primeiro, o desgaste do cidadão em relação à governação do MPLA. Esse desgaste do cidadão levou com que a maior parte das pessoas que votavam no MPLA abstiveram-se. Nós tivemos uma abstenção eleitoral muito grande em 2022. Muita gente não foi votar. E outros que votaram contra o MPLA. Os que tradicionalmente votavam a favor do MPLA e que tiveram coragem, votaram contra. Os que não tiveram coragem de votar contra, ficaram em casa, não votaram. E a abstenção eleitoral prejudicou grandemente o MPLA, favorecendo a UNITA. Segundo, a outra vantagem que a UNITA teve é a voz dos ativistas, e não só, que durante a campanha eleitoral abraçaram a causa da UNITA, andaram com Adalberto, e aqui nomes como Gensta, por exemplo, Isidro Fortunato, e outros foram dando a cara a favor da alternância política. A alternância não se tornou só uma questão da UNITA, tornou-se uma questão da população angolana. O tal 2022 vais gostar, J-Lo vais gostar, etc. Né? E isso fez com que boa parte da população fosse movida a votar na alternância. Ainda que a alternância não tivesse as cores da UNITA. Para lá dos votos da UNITA, é verdade, houve muitos que votaram na UNITA, como militantes e simpatizantes da UNITA, houve um grande número de votos que foi no sentimento de mudança. Já o MPLA, por sua vez, o MPLA não precisa mobilizar as pessoas ao voto. O MPLA é governo. O governo só cumprir com a sua agenda de governo. Se satisfazer as pessoas, naturalmente as pessoas vão votar pela satisfação governativa. Já os partidos da oposição não têm erário, os partidos da oposição não fazem obras, os partidos da oposição não têm plano de governo, porque não são governo. Pode até ter um projeto de governo, mas não implementam, então não são mensurados pelas suas obras. Não podem fazer porque não são governo? Não precisam fazer. Mas como é que... A UNITA, PRS, Partido Liberal, etc., não precisam construir escolas, nem devem construir escolas.
Não devem. Se quiserem fazer, obviamente vão fazê-lo no âmbito de uma estratégia política. Como tem uma comunidade em que o MPLA não construiu escola e eles querem garantir o voto daquela comunidade, no âmbito da sua responsabilidade social, podem fazer um ou outro feito social. Não é governativo, é um feito social. É como eu, Geil de Freitas, ir aqui dentro, no interior dessa comunidade e fazer uma manivela. Eu posso fazer no âmbito da minha responsabilidade social. E depois eu posso aproveitar esse ato para granjear simpatia da comunidade onde eu construí a manivela e em 2027 eu vir aqui e dizer, olha, se querem que eu vos faça mais manivelas depois de 2027, é melhor votarmos no partido tal. Vou influenciar o voto. Isso é uma estratégia eleitoral, não é uma ação... Não faz porque não tem condições ou porque não quer? Não, porque não acha isso uma estratégia eleitoral. A UNITA, e eu não gosto de interferir nas questões internas dos partidos políticos, a UNITA sabe qual é a melhor estratégia eleitoral. Mas essa estratégia deles ajuda-os? E depois também, para você fazer uma estratégia eleitoral movida em ações sociais, você tem que ter muito dinheiro. Porque não adianta você estar a resolver problema de comunidades, mas os seus secretários provinciais nem tanto, porque são deputados da Assembleia Nacional. O dia das viagens do presidente não chega? Não dá para fazer alguma coisa? Não vou fazer juízo às viagens do presidente, porque também a questão das viagens do presidente também é uma questão de estratégia eleitoral. Você não sabe o que é que ele está aí fazer fora. Se calhar está a preparar a máquina. Vai buscar o quê? Não, mas constantemente é quanto tempo? Qual é a tua definição de constantemente? Estás a perceber? A questão não é as constantes viagens, é o que é que se vai buscar. Quando falo sobre as viagens do presidente João Lourenço, eu não me chatearia se as viagens dele trouxessem resultado. O que me aborrece nas viagens do presidente João Lourenço é que mais viaja, mais sofremos, estás a perceber? E aí isso é óbvio. As viagens do presidente João Lourenço não trazem vantagem para o país? Não, cita-me uma vantagem na tua vida. Não, estou aqui para lhe entrevistar. Não, estavas a me entrevistar, mas eu estou a lhe fazer uma pergunta retórica. Você é entrevistador, sim, mas é cidadão. Enquanto cidadão, não é? Cita-me uma vantagem que trouxe uma das viagens do presidente João Lourenço assim. Uma vantagem só. Mas eu tenho que fazer isso, não. Estás a ver? Você é cidadão. Não, você é jornalista, mas é cidadão. Tens que sentir o impacto positivo da governação. João Lourenço eu não disse que todas não surtiram nenhum efeito. Mas se você não consegue me citar uma, quer dizer que nós temos que procurar à lupa as vantagens da viagem do presidente João Lourenço. Se nós temos que procurar à lupa, alguma coisa está errada. Porque o óbvio não se esclarece. Uma coisa quando é óbvia. E se as viagens do Presidente da República tivessem de facto a trazer vantagens, obviamente que nós estaríamos a sentir essas vantagens. Segundo o Executivo, é que tem atraído várias... Quem é o Executivo? É o que está a viajar. Quem está a te justificar? Até quando a comunicação social pública fala, é a mesma pessoa que está a viajar, porque a comunicação social pública em Angola não é pública, é partidarizada, faz propaganda do chefe de Estado, faz propaganda do presidente de um partido político. Não fazem comunicação, é isso? Não fazem comunicação social pública, não fazem um serviço público, está a refém do sistema político, faz serviço para o partido político que é governo. Então, por isso é que quando você me diz que o presidente da oposição, Adalberto Costa Júnior no caso, ou qualquer outro partido, Luís de Castro e qualquer outro presidente do partido, Benedito Daniel, etc., faz exageradas viagens, eu tenho que fazer o rácio sobre a qualidade dessas viagens. Ele viaja para quê? Se, por exemplo, Adalberto for presidente em 2027, por exemplo, né? For a UNITA conseguir ser governo em 2027 e Adalberto dizer que não, a nossa estratégia foi baseada nas viagens que eu fiz, porque as estratégias não se divulgam. Nesse momento, se calhar, ele está a fazer contactos internacionais para a alternância política, mas não nos vai divulgar agora porque o inimigo vai se preparar. Mas lá fora tem militantes. Controla a máquina. Não vota, obviamente, mas você não sabe das vontades políticas, você não sabe dos ventos, a geopolítica global, então. Nós até, pronto, temos pouco tempo, mas eu gostaria de vir aqui mais vezes para falarmos sobre isso. É engraçado a forma como nós alcançamos a independência, entramos no conflito armado, saímos do conflito armado, alcançamos a paz, alcançamos os financiamentos, mantemos o poder. Tudo isso é uma questão de jogo político e é geopolítica global. Vou só te dar um exemplo.
Aí, essa não é uma das vantagens da viagem do presidente João Lourenço? Para ele, para manter-se no poder. Agora eu estou a perguntar para ti, o cidadão. Claro que ele viaja para manter-se no poder, é óbvio. Mas eu não. E se ele viaja para manter-se no poder, ele deve viajar com o dinheiro dele. Quando ele viaja com o meu dinheiro, isso é que as pessoas precisam saber. Quem custeia as viagens do presidente da República sou eu. É você. É o internauta lá em casa. Porque ele viaja com dinheiro do erário. Estás a perceber? Erário é dinheiro das pessoas. Os partidos políticos não têm dinheiro. Os governos não têm dinheiro. Quem tem dinheiro são as pessoas. O petróleo é das pessoas. O diamante é das pessoas. Todos os recursos minerais são das pessoas. Quem tem dinheiro são as pessoas. Quem é o governo? O governo é um grupo que se propõe a gerir o dinheiro das pessoas para gerar satisfação nessas pessoas. E esse grupo tem um líder, que é o presidente da República. Se esse grupo, com o teu dinheiro, não te está a gerar satisfação, você é livre de tirá-lo dali. Só que essa gente aqui não faz o jogo democrático normal. O que é que ele faz? Pega o teu dinheiro, ao invés de te gerar satisfação, faz jogos dentro da geopolítica global para a manutenção do poder por vias não democráticas. Qual é a via democrática de manutenção do poder? É o voto. Em Angola, quando é que o MPLA se manteve no poder por via do voto popular? Quando? Eu não sei. Sabes porquê que eu não sei? Eu não sei. Sabes porquê que eu não sei? Em 2022 não foi? Como é que eu vou te dizer que foi se eu não tive acesso às atas que legitimam o mandato? Para eu saber que foi... Mas a oposição também reconheceu a vitória do... Oficializou, é que eu estou a te dizer, a oposição e os tribunais oficializaram esse mandato do MPLA, mas não legitimaram. Quem legitima é o voto do povo. Para o governo ser legítimo, eu tenho que saber que os votos foram X, contaram os votos e o partido X ganhou. No espírito democrático, ainda que eu não tenha votado no partido vencedor, tenho que aceitar o resultado eleitoral porque a maioria votou no partido vencedor. Mas para eu saber que a maioria votou, é preciso que eu tenha acesso aos votos, aos boletins de voto, às atas e sínteses. E o MPLA não permitiu que os cidadãos, os observadores, os mas a Unido também não exigiu? Sim? A Unido também não exigiu? Não, mas a lei não lhe permite exigir. E para piorar, essa lei então, essa nova lei eleitoral até é pior do que a anterior. Estás a perceber? Se a anterior ainda obrigava a fixação das atas e sínteses nas assembleias de voto, o que não se fez, essa nova nem obriga a fixação das atas nas assembleias de voto. Só vai ter as atas de mesa. E aquela incapacidade dos partidos da oposição de cobrir todas as assembleias de voto a nível do território nacional, vai fazer com que aquelas assembleias que não tiverem cobertura dos seus delegados de lista, o MPLA preencha as listas como quiser. Aliás, é o que tem feito. Só que tudo isso que nós estamos a dizer aqui, você precisa aprovar. Para aprovar, você precisa ter as atas. E as atas você nunca vai ter porque a CNE nunca vai te disponibilizar. Qual é a dificuldade da CNE publicar as atas e sínteses em Diário da República, por exemplo? Por que não fazem isso? Já estamos a discutir agora, né, que o MPLA não é legítimo. É oficial, mas não é legítimo. Ele deve vir a público e dizer assim, não, eu não tenho problema em provar a minha legitimidade. CNE, só que agora já não vale porque já foram queimados todos. Depois de 1 ano e meio, se houver 1 ano, destrói-se todo o material eleitoral. Mas o MPLA poderia, durante o período que ainda existe o material eleitoral, dizer, CNE, aliás, põe agora na lei eleitoral a obrigatoriedade da publicação em Diário da República das atas e sínteses, para cada um saber que, ou pelo menos, se não querem publicar em Diário da República por ser muito, façam apuramento municipal. Qual é a dificuldade? A vida não faz nos municípios, não é assim que o presidente José Eduardo dos Santos disse, não é assim que é a distribuição da política administrativa. Os orçamentos são municipais. Então por que as CME, Comissões Municipais Eleitorais, não produzem atas sínteses eleitorais? Tudo é só a nível da CNE, é só a nível da Comissão Nacional Eleitoral. As provinciais recolhem das municipais, compilam, mandam para a nacional, só a nacional é que divulga. Por quê? Por que cada município não divulga o seu resultado? Para que cada secretário municipal do partido político averigue dentro do seu município se aqueles resultados são legais ou não. Mas os partidos políticos não podem fazer isso? Infelizmente não. A lei não... A lei ou falta de capacidade? Há falta de capacidade dos partidos políticos em cobrirem todas as mesas de votos. Todas as assembleias de voto. Já não é problema do MPLA. Sim, há essa incapacidade. Mas é problema do MPLA. Não é problema do MPLA. Okay. Eu até podia te dizer que, de certa forma, acaba sendo, mas não vou entrar por aí. Vou só te dizer que até aí não é problema do MPLA.
Entretanto, o fato da CME, da Comissão Municipal Eleitoral, não ter autonomia para divulgar o resultado eleitoral do seu município, isso é problema do MPLA. Porque se há delegados municipais que estão a ser pagos com os nossos dinheiros. Se o delegado municipal ganha dinheiro das pessoas para trabalhar, tem que mostrar resultado do seu trabalho. Não tem delegados municipais? Tem, não tem autoridade. Os delegados municipais não têm autoridade. Deve ser o presidente da comissão municipal que tinha que ter autoridade por lei de fazer a divulgação. A lei não obriga as CMEs a divulgar os resultados eleitorais, nem as CPEs, nem as comissões provinciais. Fazem, lacram e mandam para a provincial lacra, manda para a nacional. A UNITA teve incapacidade, teve dificuldades em exatamente dizer... é por conta da lei eleitoral. A lei eleitoral não permite que os resultados municipais sejam divulgados. Não permite, não obriga. Não obriga que os resultados eleitorais municipais sejam divulgados. Eu estou a te dizer que se há dificuldade de publicação dos resultados gerais em Diário da República, das atas sínteses, então façam a divulgação municipal. É o mínimo que o MPLA podia se predispor a fazer para ter legitimidade dos seus mandatos. Desde 1992 que nos queixamos de fraude eleitoral. Dessa última vez, em 2022, eu trabalhei a nível do movimento cívico moderno. Preocupa o MPLA ou preocupa a UNITA? Preocupa a sociedade. Preocupa a sociedade. E mais do que preocupar a sociedade, nota-se claramente, e o Presidente da República sabe isso, ele sabe que não tem aceitação popular. O Presidente? Sabe. E uma das provas mais cabais que ele sabe... O Presidente João Lourenço sabe que não tem aceitação? Sabe que não tem aceitação popular. Ele sabe. Até a nível interno do seu próprio partido, ele sabe que não é bem Isso aceito. É verdade mesmo? Ele sabe. Não, se não sabe, então, deixa fazer uma sondagem. Né? Deixa pedir uma sondagem sobre o nível de aceitação popular do Presidente. E eu conheço o MPLA. Se o MPLA soubesse que o Presidente da República tem aceitação popular, nessa altura já teriam pedido uma sondagem para jogar na cara da sociedade civil e dos líderes da oposição o quanto o Presidente deles é querido a nível da sociedade. Eles sabem que não tem aceitação. E as atividades que eles fazem as atividades de massa, apoio, sim, as atividades de massa não é ao seu Presidente. As atividades de apoio é apoio ao Presidente da República. E aqui é onde vocês têm que entender como é que é o jogo político. Vai lá. O jogo político em Angola não é limpo. E vou começar de cima para baixo. Primeiro, sabes por que o MPLA precisa de gente nos seus atos de massa? Por isso leva músicos, paga as pessoas para irem. E as pessoas até falam, não, eu vou, o importante é que na hora do voto eu não vou lhes votar. Ele nem precisa que você lhe vote. Ele precisa desse número, ok? Dessas imagens, por isso é que até muitas vezes recorre até à inteligência artificial para duplicar o número de pessoas no ato. Eles precisam dessas imagens para dar credibilidade aos resultados eleitorais. Quando você dizer, não, o MPLA não ganhou, eles vão te dizer, mas um ato assim bem cheio mesmo, você acha que onde teve essa gente toda, esse partido não ganhou? Estás a ver? Eles não precisam do teu voto, eles só precisam da tua cara nas imagens. Muita gente nos atos, para depois dar credibilidade aos resultados eleitorais. A UNITA não faz. Agora, para ter outros partidos políticos não fazem. A UNITA não controla a CNE, então não precisa de imagens para dar credibilidade. A UNITA faz os seus atos de massa para passar o recado ao MPLA, que também são muitos. Mas a UNITA faz bem a sua... enquanto o maior partido na oposição, faz bem a oposição? Oposição faz bem. Agora, a UNITA não pode fazer bem a oposição. A UNITA tem que lutar para ser governo. Isso não está a conseguir fazer desde que é partido político. Convenhamos. A oposição faz... O que é fazer oposição? É ser oposição. Por isso é que o Mano Vacola sim, falou recentemente e foi mal interpretado, até as palavras foram tiradas do contexto, quando ele diz que nós somos pagos para fazer oposição. A UNITA, enquanto partido na oposição, faz bem a oposição. Mas a UNITA não pode se contentar em ser um partido na oposição. A UNITA tem que se preocupar em ser governo. Mas antes que eu me esqueça, deixa terminar de responder àquela questão das massas. Está bem. Eles precisam de legitimidade, por isso enchem os atos. Agora, como é que se enchem os atos? Os atos se enchem com várias estratégias. Primeira, convocatória nas instituições públicas. Os professores têm que ir aos atos, os funcionários da administração têm que ir aos atos. Tiram lista de presença. Se você não for, o teu nome não estiver na lista, és retalhado em sede do teu próprio trabalho. Isso aqui é a forma como eles enchem os atos. Depois, a procura de promoção. Quem muito vai aos atos
está na lista das pessoas que propriamente, quando aparecer uma vaga de promoção, vai ser escolhido. Então as pessoas vão aos atos de apoio ao candidato, sem estarem a ir apoiar o candidato. Estão a ir aos atos para satisfação pessoal, em busca de objetivos pessoais. E o título da marcha é Marcha de Apoio ao Candidato. Depois vão as organizações anexas ao próprio regime. O CNJ busca todas as organizações que têm os movimentos, Movimento Nacional Espontâneo, o Move Angola, o Move Net, Move Cel, Move, todos esses Move que andam por aí, juntam-se e vão também, mobilizam a juventude nos bairros que nem sabem para onde estão a ir, lhes dão uma camisola, um chapéu, lhes dão 500 kwanzas cada um. Eles não interessam os meios com os quais vão encher o ato. O importante é que o título do ato é Marcha de Apoio ao Presidente João Lourenço. O cidadão sai de lá com 2.000 kwanzas, acha que ganhou os 2.000 kwanzas, mas não esquece que acabou de legitimar provavelmente mais um mandato daquela pessoa que está a desgraçar a vida dele. Estás a perceber? Esse aqui é o grande problema da forma de fazer política aqui. Hoje por hoje, veja nas democracias mais avançadas, ninguém mais faz atos de massa. É perda de tempo. Quem vota, não sei, eu disse está aqui, os militantes nem chegam a 5 milhões, nós temos quase 20 milhões de eleitores. Quem vota não são os militantes, quem vota são os cidadãos. Há um partido novo, Partido de Cidadania, que está a fazer uma estratégia muito boa até. Eu estava a conversar com o seu presidente, o Dr. Júlio Bessa, que até foi ministro da Economia e foi governador do Quando Cubango. Ministro das Finanças, perdão. E foi governador do Quando Cubango. E eles estão a fazer uma estratégia que eu até achei interessante. Não estou aqui a fazer publicidade por eles, desculpa lá. Mas eles disseram que não vão fazer o paradigma normal dos partidos políticos em Angola, que é chapéus, camisolas e atos de massa. Não. Vão passar a mensagem aos cidadãos, porque no final de contas são os cidadãos que votam. Isso traz inovação para a política angolana? E isso é uma inovação. Agora, eu lhes disse, olha, espero que a nossa sociedade esteja preparada para isso, porque a nossa sociedade ainda não está madura o suficiente. Estrategicamente, emburreceu-se a sociedade angolana, até o ponto de que os atos de massa legitimam resultados eleitorais, porque nós somos uma sociedade ainda burra. Estás a perceber? Não temos ainda a maturidade política para termos o voto de qualidade. A sociedade angolana não tem o chamado voto de qualidade. Nós temos aquele voto que o brasileiro chama de voto cabreste, ou voto por impulso. Sabes qual é? Eu te faço sofrer durante 4 anos e meio. Nos últimos 6 meses te dou alguma coisinha, apareço como solucionador dos problemas que eu mesmo te causei, e depois você vota por impulso. Votas porque achas que agora é um mar de rosas, isso vai ser uma maravilha, o preço da cesta básica baixou, o câmbio baixou, inauguraram 6 escolas, isso é uma maravilha, você vota. 3 meses depois te abandono de novo, volto depois a faltar 3 meses, te alegro de novo, e assim eu vou mantendo o meu poder. O nosso voto não é de qualidade. Se houvesse voto de qualidade em Angola, eu acredito que o MPLA deixaria de ser poder, acho que em 2008, salvo erro, ou 2012, quanto mais. Esses últimos anos, é mesmo o voto de impulso que tem mantido o MPLA no poder, e também, convenhamos, uma fraca oposição que usa os mesmos métodos que o regime usa. Só que com uma grande diferença. O regime usa aqueles métodos com dinheiro público, tem dinheiro para usar aqueles métodos. A oposição quer usar o mesmo método do regime, só que não tem o mesmo dinheiro. Estás a perceber? Hoje por hoje, quando se faz um ato de massas da UNITA, não se movem meios públicos para lá. Até a comunicação pública, comunicação social pública, se for, capta umas pequenas imagens e o noticiário passa 30 segundos a 1 minuto. Sim, mas quando o MPLA faz o mesmo ato de massa, os autocarros aqui em Luanda todos param de circular para levar os militantes para o sítio onde vai ter ato de massa. A UNITA nunca paralisou todos os autocarros para levar os militantes onde vão fazer o ato de massa. Mas o MPLA, todos os autocarros saem dos serviços públicos para levar os militantes. E aí de ti, empresário, se não meteres o teu autocarro a prestar esse serviço. Mas depois, no final de contas, vai não se cobra. Há um jogador que eu vou te poupar aqui o nome, vou poupar o nome porque não me autorizou a falar. Militante, que era o militante do MPLA, que disse que um dos motivos de lhe terem afastado é por terem lhe acusado de que ele cobrava para ir nas atividades do partido. Falaram, o fulano cobra. E ele nunca recebeu nenhum tostão. As pessoas onde ele ia, né, depois tiravam dinheiro, falavam que era para pagamento do camarada. Afinal, o camarada nunca cobrou. Estás a perceber? E ele foi afastado por isso, porque na reunião veio no dossiê um monte de... ele cobra. Quer dizer, você enquanto empresário, se o partido te requisitar algum serviço e você cobrar, até vão te pagar
pagar, mas fica a saber que vais na lista das pessoas não grata. E a partir daí a tua carreira enquanto empresário vai profundo. É a tal questão de usar o público a serviço do partidário, a serviço do partido político. E a oposição não consegue fazer isso. Até pelo contrário. Há sítios que a oposição gostaria de ir. Há locais onde eles gostariam de realizar atividades. Que o empresário fala para meu irmão, eu não tenho nada contra vocês, mas se eu vos receber aqui, amanhã eu é que vou ficar com problema no meu espaço. Estás a ver? Nem com seu próprio dinheiro a oposição consegue ter acesso a alguns serviços. Alguns serviços são limitados. Então a oposição tem que fazer um jogo diferente. Algumas vezes é o mesmo medo também. Não é medo. O regime é macabro. Te retalha mesmo. Não tenha a menor dúvida. Nós estamos a apanhar pancadas desse regime. Aquilo que se diz, não é só medo. Não, não é só medo. O regime te retalha mesmo. E quando você vai se impor contra o regime, tens que estar preparado para apanhar pancada, como nós temos apanhado de todos os lados. Exatamente. Vamos pular rapidamente para vermos sobre a nova divisão administrativa e o relator do censo. Como é que enquadra isso? Angola tem agora 21 províncias e o relator exatamente que vai orientar, está a ser orientado, estamos a usar sobre a contagem populacional, exatamente é de 18 províncias. Como é que olhas para isso? Começaram a contar quando éramos 18 províncias e depois no meio do relatório meteram aí uma adenda para fazerem referência de que agora não somos mais 18, somos 21. E vejamos, isso até é engraçado. O Quando, a província do Quando, tem, salvo erro, 1/10 da população de Viana. Imagina o que é. Todos os cidadãos daquela província tinham que vir 10 vezes para encher Viana. Mas é uma província. Isso não faz sentido nenhum. Qual é o critério para dividir o território? Extensão territorial? É por serem grandes? Quando o Cubango e o Mochico foram divididos por serem grandes? Então por que Luanda, que já é pequeno, foi dividido também? Pergunto, de forma retórica. Eles vão dizer, não, dividimos porque é grande. Os serviços não chegavam lá ao Curoca, ao Dirico, a Mavinga, os serviços não chegavam, é muito longe. Então, para que os serviços cheguem, era preciso dividir em Quando e Cubango. Ok. A extensão territorial. Mochico também não chegava lá ao Luau, ao Lucusse, então tivemos que dividir entre Mochico e Mochico Leste. Ok. E Luanda? Onde é que, aqui no Paraíso, os serviços não chegam por ser grande? Não. No Maie, os serviços não chegam por ser grande? Não. Por que agora Maie e Colibengo? Por ter muita gente? A Luanda foi dividida por ter muita gente? Ok. Mas o Quando tinha só 250, 300 mil pessoas, quando o Cubango. Dividiram então, porque se aqui dividiram por ter muita gente, lá dividiram porque se tem pouca gente. Mochico tinha 600 mil pessoas, quanto mais. Dividiram, agora um tem 300, o outro tem 200. O Quando tem 100 e pouco, o Cubango tem 200 e pouco mil pessoas. Estás a perceber? Uma província com 100 mil pessoas, não é possível isso. Assim mesmo o governador de lá está mesmo satisfeito a saber que eu estou a governar 100 mil pessoas. 100 mil pessoas é um punhado de gente, é um bairro. É inconcebível a forma como colocaram na mesa as desculpas para a nova divisão política administrativa. Eu tenho uma visão. E vale o que vale. Para mim, o Presidente da República está a preparar vários caminhos para um possível terceiro mandato. E um dos caminhos é a nova divisão política administrativa. Por quê? Porque a nossa Constituição diz que Angola é um território com quantas províncias? 18 províncias. Essa Constituição já revista. Ok. E nós não podemos ir com essa Constituição às eleições. Não vamos. Não podemos, não vamos. Isso é um facto. Por que é que não vamos com essa Constituição para o próximo pleito? Porque os ciclos eleitorais... Essa Constituição só tem 18 ciclos eleitorais. Vezes 5 deputados por cada ciclo faz 90 deputados. Mas na nova Constituição, na nova divisão política administrativa, nós temos 21 ciclos eleitorais. Tendo 21 ciclos eleitorais, você tem que desfazer aquela Constituição. Ao desfazer aquela Constituição, e só não desfizer, na minha perspectiva, eu repito sempre isso, só não se mexeu ainda isso com afinco,
porque ainda não encontraram o consenso dos 2/3 da Assembleia Nacional que eles precisam para mexer em alguns pontos fundamentais. Se o MPLA nessa altura já tivesse os 2/3 da Assembleia Nacional, essa Constituição já estaria a ser mexida. Provavelmente está a acontecer alguma negociação, está a se ver alguma estratégia. E a saída de Adão de Almeida da Assembleia Nacional talvez seja só mais uma peça a ser movida nesse jogo, nesse tabuleiro de xadrez. Para reforçar. Para que quando se pegar a questão da revisão da Constituição, por conta do ajuste à nova divisão política administrativa, se mexa em pontos sensíveis. Quem sabe um terceiro mandato? O presidente disse: eu penso todos os dias na minha substituição. E disse publicamente que eu não vou para um terceiro mandato. Mas a palavra do político vale o que vale. Vale o que vale. Se há uma coisa que eu não acredito nesse momento é na palavra de um político. Ele também já nos disse muitas coisas que iria fazer e não fez, muitas coisas que não iria fazer e fez. Por que essa é a única coisa que falou e vai de facto fazer? Das poucas coisas que João Lourenço prometeu é trazer o Messi e trouxe. Mas ele prometeu acabar com a fome, prometeu construir Califórnia, prometeu fazer o trem de superfície, prometeu um monte de coisas. Em Benguela não tem Califórnia. Tem Califórnia, mas não é da América. Califórnia é só você meter um nome. Aqui tem paraíso, mas é paraíso? Ou não tem paraíso aqui? Hã? Não tem Bela Vista, mas vai lá se aquilo tem uma Bela Vista. O problema é que nomes, você põe o nome que você quiser. Agora, a qualidade não acompanha os nomes, infelizmente. Então, eu acho que essa nova divisão política administrativa teve esse aspecto primeiro e também aproveitou-se a mesma para se fugir da questão das autarquias. As autarquias há muito que estão a ser discutidas e o MPLA sempre disse que não havia condições de se realizar autarquias nos 164 municípios na altura. E estamos aqui a dizer que autarquias era o quê? Era porque a administração extingue-se. Quando se implementa a autarquia, a administração do Estado extingue-se. Não há mais administrador municipal, só o autarca. Então, a ideia era os edifícios, as infraestruturas administrativas tornarem-se infraestruturas autárquicas. Mas eles disseram que não, tem que construir infraestruturas autárquicas próprias. E começaram a construir. Aqui em Luanda, acho que fizeram em 2 municípios, Kazenga e mais algum, não me lembro agora. Lá no Quilamba também, para lá do Quilamba tem um sítio que era já infraestrutura autárquica. No Londuimbale, no Ambo, eu sei que construíram também um edifício que era suposto ser uma infraestrutura autárquica, mas sabe o que aconteceu? A administração mudaram-se para esses edifícios. Ocuparam esses edifícios. Agora é onde funcionam as administrações. Só para teres uma ideia, o que era para ser a Assembleia Municipal, hoje são edifícios anexos das administrações municipais. Ou seja, uma demonstração clara de que não há nenhuma vontade de se implementar as autarquias. Se discutiu muito tempo. Vamos fazer as autarquias de forma... tem o termo próprio que eles usam, né? O termo é... Poxa, está-me a passar aqui o termo que eles usam para dizer se vai ser funcional ou territorial. O termo, eu sei que está, daqui a nada a ver. Se ia ser funcional ou territorial, não é? E a UNITA sempre defendeu que era funcional, ou seja, vamos implementar as autarquias em todos os municípios e depois vamos transferir as competências de forma progressiva, não é? A princípio implementa-se e aquelas que já têm autonomia para vários exercícios, para várias competências, podem exercer. As que ainda não têm, vamos dar algumas competências e depois vamos de forma progressiva atribuir outras competências. Mas o MPLA sempre definiu que não. Aqui é mesmo territorial, nem todos os municípios vão ser autarquias, porque não têm condições, mas, os municípios que não têm condições, só não têm condições porque sempre foram municípios, porque se fossem autarquias, provavelmente já teriam tido condições. Se durante 45, 50 anos não se criou condições no modelo de municípios, é mais do que justo que se experimente o modelo de autarquias, talvez funcione. É isso que eles precisam entender. Perdão. E tirou-se então essa tal figura da Constituição. Já se suprimiu, já não há mais ser progressiva, ser territorial ou funcional. O termo até agora não me vem, mas daqui a nada já me vem. E a partir de então, já não havia desculpa para não ter autarquias em todos os municípios. O que é que acontece? Jogada de mestre.
Passamos de 164 para mais de 300 municípios. Se em algum momento nos 164 já não havia condições, agora imagina nos 366. Adão de Almeida também, atual culpado presidente, dessa jogada, ele deu a cara nisso. Disse que vai lutar para que possa terminar então o pacote legislativo autárquico. Eu tenho certeza que sim. Tenho quase certeza que sim. Eu sempre, quando dei as entrevistas, desde que começou essa legislatura, no primeiro ano parlamentar dessa legislatura, eu disse, desenganem-se, não haverá eleições autárquicas em Angola antes das eleições gerais de 2027. Eu tinha certeza. Só não tinha provas porque o tempo ainda não passou, mas eu tinha certeza. Agora, as pessoas, não, haverá, o presidente disse, no primeiro discurso sobre o Estado da Nação, ele disse que já fez a sua parte, agora a Assembleia Nacional é que precisa fazer também a dele, e eu já fiz o que tinha que fazer. Não fez. Estás a ver aquele jogo do bate-esconde? Ele, enquanto presidente da República, fez, mas enquanto presidente do MPLA, ele é que estava a travar. Porque o grupo parlamentar do MPLA é que estava a travar. E o grupo parlamentar do MPLA é orientado pelo presidente do partido, que é o presidente da República. Então ele estava a brincar conosco. Adão de Almeida deu a cara, disse que fará tudo agora, né? Mas eu tenho plena certeza, e isso todo mundo também em casa agora está mais convicto do que nunca, de que nós não teremos eleições autárquicas antes das eleições gerais de 2027. Eu te disse que nesse momento até a própria oposição, não lhe convém eleições autárquicas nesse momento. Podem te dizer o contrário, mas sabe que não lhe convém. Por quê? Porque não tem tempo de se preparar para umas eleições autárquicas, por exemplo, em 2026 e eleições gerais em 2027. A oposição está a olhar para o bolo maior. O bolo maior é o quê? O poder geral se conquista com eleições gerais. Então, nessa altura, todas as pontas das agulhas da oposição vão se virar para as eleições gerais de 2027. É para ali que vai funcionar a máquina. As autarquias, nesse momento, só interessa mesmo a nós, pobres coitados, cidadãos da sociedade civil, sonho, não é? que não temos, infelizmente, a quem mais interessa, não tem um instrumento para materializá-las, porque a materialização das mesmas passa pela Assembleia Nacional. E para tu ires para a Assembleia Nacional, você tem que ir por via da lista de um partido político. E os partidos políticos são esses que cumprem a agenda segundo a sua vontade. Quando lhes interessa, cumpre. E a UNITA, até o primeiro ano, depois das eleições, era ano para a mobilização para as autarquias. Eu disse, então aqui vamos ter mesmo autarquias, meu. Hoje vou vir dos 3 anos e meio. Não sei se até agora estão a se mobilizar, mas eu não estou a ver nenhuma materialização. E estás a ver, mesmo a pressão diminuiu bastante, já não se ouve, já não estão, nota-se claramente. A UNITA parece que está confortado. Não, nesse momento eles estão a olhar para eleições gerais. Quando as eleições gerais passarem e perderem de novo, vão nos chamar mais, sociedade civil, vem, vamos conversar sobre as autarquias, vamos conversar mais sobre as autarquias e vamos estar sempre nessa roda. As autarquias em Angola só vão se implementar quando o MPLA quiser. Tenho quase certeza que neste ano legislativo, esse vai ser um dos pontos positivos para Adão de Almeida, vão institucionalizar as autarquias, vão acabar o pacote legislativo, vão criar tal pacote que institucionaliza as autarquias, vão institucionalizar, mas nunca, o presidente não vai convocar as eleições autárquicas para 2026, porque precisa também uma questão logística muito forte, e Angola está tecnicamente praticamente falida. Nós vimos o desastre que foi o censo, o quanto mostramos que não temos capacidade financeira para grandes mobilizações. Eu não sei até as eleições gerais de 2027 como é que serão. Tenho muitas dúvidas, porque Angola não tem dinheiro. E não tendo dinheiro, essas grandes movimentações políticas, como eleições autárquicas, eleições gerais, e como vimos no censo, dificilmente acontecem com naturalidade. Então não vejo eleições autárquicas. Mas acredito que deve haver dinheiro, porque se conseguiu-se pagar a seleção da Argentina, acho que isso, com 50 milhões de dólares não chega para realizar uma... eleições autárquicas ou então eleições... Conseguiu-se pagar a seleção da Argentina, é verdade, mas não está a conseguir pagar salários, estás a perceber? O que é mais difícil, pagar a seleção da Argentina ou pagar salários? Quando se está tecnicamente falido, é mais ou menos o quê? Não quer dizer que você não tem dinheiro nenhum. Você tem algum dinheiro, só que as tuas necessidades são maiores do que a tua capacidade de pagar, de supri-las. É o que está acontecendo com Angola. Angola teve déficit orçamental nesse terceiro trimestre, na ordem dos 300 milhões de euros, mais ou menos. 300 mil milhões de kwanzas.
Por quê? Porque as despesas do Estado foram maiores às receitas arrecadadas. É o que está a acontecer em Angola. Nos propusemos para tipo de despesas que nós não temos capacidade de supri-las. E nessa altura, dizer que nós teríamos condições para realizar as eleições autárquicas em 2026, condições econômicas, estou a dizer financeiras, no modelo que nós gostamos de realizar, e porque aqui vem também, né? Eu até podia dizer, não, vamos fazer uma coisa mais simples, só que a coisa mais simples traz menos transparência. Nós não queremos fazer um processo que no final de contas somos nós mais que vamos dizer, não houve transparência, os autarcas que ganharam não são legítimos porque não foi o povo que escolheu. Se for para fazer o processo, temos que fazê-lo de forma clara, madura, para termos autarquias de facto. Esse modelo autárquico, por exemplo, de Moçambique, que todo mundo se queixa do processo, da transparência do processo eleitoral, a mim também não serve. Fazer só por fazer também não vale. Nós temos que fazer com alguma qualidade. E para fazer com alguma qualidade, convenhamos, é preciso que haja algum dinheiro esse que não temos. Agora, se me pergunta se, na minha opinião, não realizemos, não. Até por mim, que não realizássemos as eleições gerais de 2027 e realizássemos as eleições autárquicas. Manter o MPLA no poder? O poder é do MPLA agora porque é um poder centralizado. Com a institucionalização das autarquias, o MPLA já não será mais poder. Porque o poder não vai residir no presidente da República. Quem vai resolver o teu problema na tua comunidade é o autarca. Estás a perceber? Por isso é que o MPLA não quer autarquias. Qual é o problema daqui da tua localidade? Luz. Quem vai dar luz? Não é o Ministério da Energia. Quem vai dar luz é o teu autarca. Obviamente que ele vai criar as políticas dentro da sua autarquia. Junto do Ministério da Energia e Água, vai trazer luz para aquela comunidade. Mas quem decide o que é prioridade na comunidade é o autarca. O MPLA hoje só se gaba, só anda com o nariz empinado, porque ele controla a máquina toda a partir do centro. O Presidente da República é o único poder que existe nesse país. Não se desenganem-se. Até quem dá luz não é o presidente, não é o ministro da Energia e Água. Estás a perceber? Quem fez a Argentina vir jogar não é o ministro dos desportos. Quem é que disse que a Argentina viria jogar? É o Presidente da República. Aliás, é o Presidente do MPLA, porque falou no Congresso da JMPLA, onde anunciou o jogo. O presidente do MPLA falou no Congresso que a Argentina iria vir jogar. E toda a máquina do Estado, incluindo o teu e o meu dinheiro, funcionou para materializar o anúncio do presidente do partido. Esse aqui é o problema do nosso país. Não podemos, um presidente de um partido fala de forma emocionada num ato e toda a estrutura do Estado tem que materializar a vontade daquela pessoa. Está errado. Pelo menos até se o ministro da Juventude e Desporto é que tomasse as decisões a nível do seu ministério, a ministra das Finanças é que tomasse, a ministra da Saúde, seria um país minimamente funcional. Aqui quem toma todas as decisões é o Presidente da República. Tudo o resto são auxiliares. E se fizerem alguma coisa contra a vontade do chefe, amanhã já não acordam mais naquele lugar. Se o ministro não tem essa autonomia, quanto mais o governador provincial. Se o governador provincial não tem essa autonomia, essa autoridade, quanto mais o administrador municipal. Não existe poder de facto. E assim estou a recuar, porque o poder de facto nas democracias reside no povo. Democratos é poder do povo, poder popular. Eu é que tenho poder, mas eu escolho alguém para me representar. E esse alguém que eu escolho nas democracias de facto é o autarca. O líder da minha comunidade, seja municipal ou supramunicipal, o autarca é alguém que eu escolho para resolver os meus problemas. Quando eu não escolho o autarca, não escolho o governador, não escolho o ministro, nem escolho o deputado, porque eu nem vejo a lista do deputado, escolho o cabeça de lista, que é a foto, quem aparece no boletim de voto, não é só a cara do presidente. Quando você votar mesmo naquele camarada, você escolheu o presidente, escolheste o deputado, escolheste o ministro, escolheste o presidente do Tribunal Supremo, escolheste o governador, escolheste o comandante das Forças Armadas, escolheste o comandante da polícia, porque aquela foto que você escolhe é que vai escolher todas essas pessoas. Isso não é uma democracia de facto. Não é uma democracia de facto. E esse sistema para mim não serve. Ok, muito bem. Na verdade o tempo já urge. Gostávamos só de terminar com as celebrações dos 50 anos de independência versus direitos humanos em forma assim de resumo. São 50 anos celebrados já e como é que está Angola em termos de direitos humanos? Recebi um link de manhã da mana Laura Macedo, uma ativista conceituada que eu respeito muito. Mandou-me um link da conferência de imprensa sobre Mangenas e estava lá a esposa de Mangenas a falar e aquilo é de rasgar o coração. Esse regime é diabólico.
Fez o que desta vez? Não, a forma como destrói famílias, encarcera pessoas, eu não vou dizer inocentes porque estaria aí contra a sentença do tribunal, né? Mas a forma como a nossa justiça é manipulada para que inocentes passeiam, para que inocentes fiquem presos e culpados passeiam. Imagine só. Só que agora tem que se falar com algum cuidado, porque estão a abrir muitos processos e eu quero trabalhar até as eleições de 2027. Mas se fosse lá no princípio, eu ia mandar aqui umas cenas que também amanhã provavelmente teriam te fechado. Mas agora precisa se falar com algum cuidado, porque eles estão atentos a cada nossa fala. Mas vamos só imaginar. Alguém que denuncia tráfico de droga no país, e que todos nós sabemos que existe. Estás a perceber? O advogado do Mangena disse, quem não sabe aqui que desapareceram quantidades de cocaína que foram achadas num navio no Porto de Luanda, quem não sabe? Todo mundo sabe. Mas quem consegue provar? Ninguém consegue provar. Estás a perceber? Quem não sabe que o antigo ministro do interior estava envolvido em contrabando de combustíveis? Quem falou foi o próprio Furtado. O governador do Zaire falou. Tudo isso, todo mundo sabe o que se passa aqui. Todo mundo sabe o que se passa aqui. Mas uma palavra em falso, você vai parar na cadeia como foi parar o Mangena. Estão a usar muito a calúnia e difamação. A calúnia e difamação não é porque ele não falou verdade. É só porque ele não teve acesso às provas daquilo que ele falou. Todo mundo sabe o que está acontecendo nesse país. Todo mundo sabe quem está a mexer. Mas como te barram o acesso às provas, você não consegue provar. Mas todo mundo sabe. Mas você não consegue provar. É tipo a bandida do bairro. Todo mundo sabe. Mas nunca la apanharam. Mas todo mundo fala. Estás a perceber? Se ela quiser te abrir um processo, vai te abrir um processo, você vai ter que provar que ela é a bandida do bairro, mas você não tem foto, não tem vídeo, não tem imagem, só tens o depoimento de todo mundo. Mas ela não deixa de ser a bandida do bairro. É a bandida do bairro. Só que não temos prova. O nosso país está exatamente assim. Todo mundo sabe que esse país é a bandida do bairro, mas você não tens acesso às provas. Quando você falar, vão te abrir um processo. Mas, por outro lado, temos os que de facto estão a prejudicar esse país. O saque do INAB não é público. Da AGT não é público. Mas você acha mesmo que aqueles 3 técnicos ou 4 técnicos conseguem subtrair 7 mil milhões mesmo na AGT? Só são mesmo aqueles 3 ou 4, não tem mais ninguém. Estás a perceber? O problema é que nós fingimos que aceitamos a narrativa que eles nos contam, mas nós não estamos a aceitar. Nós sabemos que tem mais gente. Cupilipa foi absolvido. É engraçado. Eu, quando vi a sentença, disse, não acredito. Cupilipa foi absolvido. Depois voltei a rever o processo. O processo não, voltei a rever a história de toda em torno do Cupilipa. Eu percebi uma coisa. Cupilipa não lhe estavam a acusar dos crimes que nós sabemos que ele cometeu e que devia ser sentenciado. Se pegassem na gestão do Cupilipa da Casa Militar, no tempo da Casa Militar do Presidente da República, teriam prova mais do que suficiente. O que Lussat fez, né, é pouco, perto do que Cupilipa provavelmente tenha feito. Na gestão do dinheiro na Casa Militar. Mas sabes o que é que acontece? Quando o Cupilipa estava lá, quem mais estava lá? Cerqueira João Lourenço, o irmão do Presidente da República. Se Cupilipa é condenado pelos crimes na gestão da Casa Militar, provavelmente o irmão do Presidente da República vai por arrasto. Então naquilo ninguém toca. Foram tocar numa coisa que não tem nada a ver, que obviamente queria sair mesmo inocente. A par de, eu estou a citar Cupilipa, que é um caso público, mas podemos citar outros. Higino Carneiro, teve gestão no Ministério, depois é que teve a gestão da província de Luanda, teve a gestão da província do Conde Cubango. Estão a acusar brinquedo, estás a perceber? Não é possível, é anedótico até. Uma pessoa como Higino Carneiro, ministro das Obras Públicas, governador de Luanda, governador do Conde Cubango, querem lhe acusar brinquedo. Estão a brincar. Não acusam coisa que tem matéria de facto. Só que quando você vai acusar algo que tem matéria de facto, ele não vai cair sozinho. Vai trazer por arrasto toda a estrutura que se sustentou com o saque daquele erário. Quem não sabe que o dinheiro de Angola é desviado? Quem não sabe isso?
mas conseguimos provar. Estás a perceber? Não conseguimos provar por causa da forma sistemática como é subtraído o erário. E como a própria subtração do erário também sustenta a máquina do partido. Já ouvimos os dirigentes a dizer que não, eu sustentei com esse dinheiro, eu sustentei os atos de massa. Você me perguntou sobre os atos de massa. É assim que se sustentam os atos de massa. Agora, não vou pagar sozinho algo que comemos todos. E como sabem que esse vai pôr a boca no trombone, ninguém lhe toca. E nós continuamos a ser prejudicados. É daí que esses 50 anos que nós estamos a celebrar hoje, com pompas e circunstâncias, com dinheiro que não temos, porque no mês mesmo que falaram que vamos gastar muito dinheiro com as celebrações, é no mesmo mês que fomos buscar dinheiro emprestado na Coreia do Sul. Muito dinheiro, estás a perceber? É no mesmo mês que nos dão umas tranches dos empréstimos e depois está a vir aí a chefe do FMI para vir nos apertar mais os cintos. A gente está a gastar dinheiro que não tem. Estamos aí a dançar tango. Não, estamos aí a dançar samba na Argentina. Os argentinos estão a vir dançar tango aqui. Luanda, Wambo, Benguela, a equipa ficando aí a dançar tango, que nós não sabemos que aquilo sei o quê, se serve para quê. A Argentina veio jogar cerca de 20 milhões de dólares, e esse é um outro problema, nunca se falam os números verdadeiros. O ministro, quando lhe perguntaram esse é o valor, nos respondeu o quê? Fosse bom. Fosse bom, então é quanto? Não, nem sei. A faltar 2 dias para vir jogar, você não sabe quanto é que vão pagar o hotel. Está a nos enrolar, está a brincar conosco. Esse é o grande problema, ninguém presta contas nesse país. Para satisfazer a vontade do chefe, ninguém presta conta. É só falar, não, o chefe é que mandou. Lembra-se do tempo do BPC, em que diziam que o José Eduardo dos Santos passava um post-it e era só ir, o dinheiro saía. É a mesma, queria usar um termo feio, mas desculpa, mas é a mesma coisa que está a acontecer agora. E isso que está a acontecer agora, vamos endireitar no mandato do próximo presidente. E lá vai estar a acontecer outra coisa, que vão endireitar no mandato do próximo presidente, que vai estar acontecendo. Estás a ver? Nós vamos estar sempre nessa mesma roda. Estamos a combater os do José Eduardo dos Santos, estamos a criar os do João Lourenço. Depois vamos combater os do José Eduardo dos Santos, mas vamos estar do João Lourenço, vamos estar a criar os do Adão da Almeida, os da Maraquiosa, do não sei o quê. Depois vamos combater os da Maraquiosa, vamos estar a criar do filho do Capapinha, daquele Capapinha filho que está agora na JMPLA. Ou seja, se nós cidadãos não ganhamos coragem, vamos estar sempre na roda dos ratos, né? Que só gira, mas nunca saímos do mesmo lugar. Estamos a celebrar o que é de facto. O que é a independência? A independência é autonomia. Quando você fala eu atingir a independência alimentar, quer dizer que você não depende da comida dos outros, você tem a sua própria comida. Quando você fala da independência política, quer dizer que você não depende da vontade política dos outros, você tem a tua própria vontade. Nós nem vontade política temos. Eu falei no princípio. A Rússia, que foi durante muitos anos o principal aliado da Angola, não sei se ainda é, devia ser, mas não sei se ainda é. A Rússia ficou aqui durante muito tempo, durante o conflito. Está aqui, não ficou, está aqui durante muito tempo. Principal parceiro do MPLA. Mas não conseguiu fazer com que o MPLA tirasse, por exemplo, os Estados Unidos da exploração petrolífera daqui. A Chevron está em Angola, desde que Angola é independente. A Rússia andou aqui e nem conseguiu tirar os americanos. Hoje os americanos vieram, não conseguem tirar os russos. Eles tiraram da exploração diamantífera, mas de repente é que estão com a refinaria de Cabinda. São os russos. Ou seja, Angola tornou-se naquela Maria vai com todos. O chinês vem, tira parte dele. O russo vem, tira parte dele. O português vem, tira parte dele. O americano vem, tira parte dele. O francês vem, tira parte dele. Agora veio o presidente da Alemanha também, porque agora a menina dos olhos é o corredor do Lubito. Quer dizer, cada um vem, tira parte dele, vem, tira parte dele. Assim, a nível da macroeconomia. Quando irmos na mesoeconomia, vêm os árabes. Ficam com os nossos armazéns das comidas. Ficam com as lojas de peça, ficam com as cantinas do Mamadou, ficam com as padarias, ficam com os armazéns de medicamento, ficam com os táxis. Eu ouvi que tem aqui um estrangeiro, um islâmico, que tem, salvo eu, 500 iaces, é o que eu ouvi aqui. Nós temos o quê então? Agora as fazendas, os eritreus estão a comprar as fazendas, vais ali, 1.000 e tal hectares, um estrangeiro comprou. Quer dizer, temos um nome só de independência, mas na prática vamos mais continuar a trabalhar para o estrangeiro. Tudo é do estrangeiro. Daqui a nada vamos fazer nos podcasts dos estrangeiros também. Que o microfone é dos chineses, agora nós aí falar também, emitir opinião do nosso país nos podcasts. É só isso que falta. Vão daqui a nada também no ativismo. Já estão na política. Já vi nos atos de massa do MPLA um cidadão chinês, eu não viste.
Tem imagem a circular nas redes sociais, o cidadão chinês no ato político. E tem aquele caso do cidadão estrangeiro, do grupo Boa Vida também, que é não vou dizer militante, porque a militância é para cidadãos nacionais, mas faz a estrutura do partido MPLA funcionar. Estás a perceber? Eu estou aqui a dizer... São amigos simpatizantes do MPLA. Estou aqui a dizer que até a autoridade política que nós devíamos ter, pelo menos, não temos. Nós não controlamos a comida, não controlamos o território. O nosso território não é nosso. Estás a entender? O nosso território não é nosso, infelizmente. Lutamos tanto. Imagina só que nessa altura, quem mais vai para... E quando se diz controlar o território, não é só entradas. Você tem que controlar as entradas e saídas. O cidadão angolano está a ir embora, não quer mais ficar aqui. É independência num país onde as pessoas não querem mesmo ficar. Angola agora tem que encarecer o preço dos passaportes. As pessoas mesmo assim continuam aí. Então já não vão encarecer, dificultar o próprio... O passaporte não sai. Acha que o passaporte não sai por quê? Porque não tem papel. Passaporte é só 6 folhas pequenas. Esses todos os dias imprimem um monte de resmas de papel. Tem material para produzir o passaporte. E qual é o problema? É estratégia para as pessoas não irem embora. Quanto menos gente com passaporte, menos gente a sair. Porque é vergonhoso todos lá começarem a te ligar. O que é que se passa aí? As pessoas estão a sair do teu país por quê? Os passaportes não saem. Angola está a causar constrangimento nas embaixadas. A embaixada espanhola teve que suspender a emissão de visto porque a fila girava quase 2 vezes o quarteirão. Portugal está a ser apertado pelos países da comunidade, do espaço Schengen, da comunidade europeia, da União Europeia. Porque os angolanos estavam a entrar à torta e direita. Portugal teve que suprimir há pouco, esse mês ainda, ou o mês passado, que Portugal anunciou a medida cancelou a emissão de visto de trabalho para os angolanos e cancelou da agregação familiar, que é quando você está lá e depois solicita para os teus parentes virem para juntar a família. Cancelou esses 2 vistos. Ou seja, a nossa má política está a causar constrangimento no país dos outros. A América já meteu Angola na lista de países onde está também Cabo Verde, onde imigram. Tem um nome essa lista, está-me a passar agora, mas depois vou me lembrar. Angola está a entrar nessa lista. Por quê? Porque os cidadãos congoleses entram no nosso território com facilidade de emissão de documentos, tratam bilhetes, depois imigram e pedem asilo político lá no estado de Maine e outros estados que são favoráveis ainda para a imigração na América. Ainda o Trump apertou um pouquinho, mas no tempo do Biden aquilo era uma festa. Ou seja, Angola não tem autonomia, não tem respeito. Até os nossos vizinhos que nos respeitavam no tempo de José Eduardo dos Santos, aqui mesmo, a vizinha fronteira do Congo, da Zâmbia, da Namíbia, a região dos Grandes Lagos, até lá no Sahel, só não tínhamos grande influência na África Branca, né? Egito, Tunísia, Argélia, Marrocos, aí a gente nunca teve grande influência, Líbia, mas a nível do Sahel, esses países dos islâmicos negros, né? O Mali, Côte d'Ivoire, Guiné, etc. Angola controlava, tinha influência lá. Aqui na região dos Grandes Lagos também nós tínhamos influência. A nossa fronteira, o Congo era um país que nós abusávamos, falávamos é nossa província. O José Eduardo dos Santos também que governava praticamente o Congo. Hoje por hoje, o presidente João Lourenço não foi aceito para mediar o conflito entre o Congo e o Ruanda. Quer dizer, nem nos respeita, nem o nosso vizinho que tinha respeito por nós, hoje já não nos respeita. A Namíbia hoje já nos ligou, ei, vem buscar vossos meninos de rua, estão a andar à toa aqui na rua de Vinduque. Isso é desrespeito, isso é nos colocarmos a jeito de sermos desrespeitados. Essa independência para mim não serve. Enquanto marco histórico e condições para o desenvolvimento, a independência é importante. A independência e a paz são 2 marcos históricos muito importantes e que, bem aproveitados, vão servir de alavanca para gerar desenvolvimento. Mas se não gerar desenvolvimento, independência e paz vão ser só mesmo história. Vamos falar na escola, vamos falar nos debates, vamos falar nas ruas. Mas o efeito positivo desses 2 marcos históricos, que é o desenvolvimento, que é a satisfação social, desde 1975, que ainda estamos à espera da satisfação social que a independência nos devia trazer. Por isso é que muitos dos nossos mais velhos ainda dizem que valia a pena no tempo do colônio. É triste, você lutou, se partiram cabeças, gente morreu, sangue derramado, para termos uma coisa que é nossa. Porque as coisas no tempo colonial já existiam. A estrada já existia. Essa estrada mesmo aqui, Catete, não sei o que, isso tudo, é do tempo colonial. Já existia.
Infraestrutura já existia. Quase todos os edifícios da cidade que estão aí, o Banco Nacional, mesmo aquilo bem bonito que está a aparecer, aquilo tudo é do tempo colonial. Estás a perceber? Muitos edifícios, hospitais, os David Bernardino, não sei o que, esses novos hospitais, tudo bem, está-se a construir novo, mas sempre existiu hospital, sempre existiu escola, sempre existiu estrada, sempre existiu barragem, que eu estudou no meu tempo estudamos as barragens de Luachimo, Lomaum, Biópio, Cangandala, etc. Sempre existiu barragem. Isso tudo que o MPLA está a fazer agora não é novo, sempre existiu. Produção agrícola sempre existiu, até naquele tempo mais. Tecido industrial sempre existiu. Angola produz, isso que está a vir da China, Baldex, Delop, Crux, essas motos, nós montávamos aqui, a Yama tinha linha de montagem aqui, no Ambo tinha linha de montagem, a antiga Ulisses, montava, Yama, tínhamos fábrica de sabão, de massa, de plástico, tínhamos tudo e mais alguma coisa. Tínhamos tudo e mais alguma coisa. Sabe o que não tínhamos? Era o sentimento de pertença. Aquilo não era nosso. Estava no nosso território, existia, mas pertencia ao cidadão português. Nós, angolanos, autóctonos, éramos cidadãos de segunda e de terceira. Os indígenas, então, eram de terceira. O angolano letrado era de segunda, o angolano iletrado era cidadão de terceira. Nós lutamos para que essas coisas que existem fossem para nós, porque as coisas já existiam. Hoje, as coisas continuam a existir, mas ainda assim não são nossas. São da elite do MPLA, que são os cidadãos de segunda, são do estrangeiro, primeiro, que são os donos de tudo isso, são da elite do MPLA, e nós, os indígenas, continuamos no indigenato, no proletariado, continuamos a sofrer. Então essa independência para mim não serve. Se não gerar desenvolvimento para trazer satisfação, é só mesmo futebol, show musical, etc, etc, etc. Mas o sentimento de uma independência pura, nós ainda não temos. E pior, tal como naquele tempo, qualquer um que se levantava contra o regime popular, o regime português, desculpa, a PIDE prendia, chamava-lhes de terroristas, prendiam, ficavam na cadeia, etc. Hoje por hoje, qualquer um que se levanta contra os neocolônios, que se levanta contra o MPLA, já não é a PIDE, hoje é o SINSE. O SINSE passa a informação, o SIC recolhe, os nossos irmãos estão na cadeia hoje. Presos políticos, o MPLA nega, mas são presos políticos, cujo único crime que cometeram foi manifestar-se por estarem desgastados com esse tipo de governação. Pasmado na Constituição o direito à manifestação, uma lei inconstitucional e outras leis que eles vão fabricando para nos apertar mesmo o cerco, vão mantendo os nossos irmãos em cativeiro. Os direitos humanos em Angola são cada vez mais atropelados. E as leis que estão a se produzir agora, 2026 vai ser ainda pior. Vai ser ainda pior. Muita gente vai parar na cadeia. Muita gente não vai conseguir mobilizar as pessoas para votarem, para termos uma alternância política, porque vão utilizar as leis que está-se a criar agora para criar um Estado antidemocrático. Há independência por via de acordo, há paz por via de acordo, mas não há liberdades fundamentais, não há satisfação social, não há o bem-estar do cidadão, e para mim essa independência não serve. Muito bem, o tempo já urge mesmo, acho que colocamos ponto final quanto a esta conversa, mas antes de terminar, não sei, gostava de deixar alguma palavra de conforto ou então um minuto a quem dedica, a quem... Quero sim primeiro deixar a minha palavra de conforto aos nossos companheiros de luta que estão presos, chamados presos políticos. Eu não vou citar os nomes porque, infelizmente, ao citar nomes, destacamos alguns e acabamos esquecendo os outros. E quando eu já tentei citar alguns, depois me dizem, não, tem mais um na Lunda, tem outro na Huila, tem um no Cunene, são muitos. São muitos cidadãos angolanos que são vítimas do sistema. Alguns estão presos por trás das grades, outros estão presos economicamente porque cortaram-lhes as suas fontes de receitas, cortaram-lhes os negócios. Outros estão presos. Há muita forma de prisão, prenderam-lhes as consciências. Há muita forma de prisão por aqueles que travaram essa luta. Muito bem. Quero deixar uma palavra de apreço a eles, dizer que também foi assim antes da independência. Os que hoje lhes estamos a proclamar como heróis nacionais, nacionalistas, bravos guerreiros, naquela altura também eram apelidados de terroristas, inimigos da pátria. Mas hoje nos deram essa independência. Esses nossos manos, nós, e a luta é conjunta. Tantos que estão cá dentro, que estão na diáspora, os que estão dentro do próprio MPLA,
os que estão fora do MPLA, os estrangeiros que têm falado a favor do povo angolano. Muita gente criticou, por exemplo, André Ventura, mas em muito ele foi verdadeiro no que disse, em muito foi verdadeiro no que disse. Então, todos que estão a travar essa luta conjunta para mudar a realidade socioeconômica do cidadão, nós estamos juntos nessa luta. Eu sei que muita gente olha para mim e pergunta, mas você é contra o MPLA por quê? Eu não sou contra o MPLA, eu não sou político partidário. O adversário político do MPLA é a UNITA, é o Partido Liberal, é o Prajá, é o PRS. Esses é que são os adversários políticos do MPLA. Eu sou um ator social. A minha maior vontade é a satisfação social. As pessoas têm que estar satisfeitas. E se há um partido político que está a impedir a satisfação social, obviamente que é contra esse partido político que eu vou lutar. Só temos dois caminhos. Ou esse partido político se transforma e começa a satisfazer socialmente as pessoas e vamos nos tornar parceiros na satisfação social das pessoas, ou esse partido político é afastado porque ele é que é o empecilho do desenvolvimento que Angola tanto procura. Essa é que é a nossa luta. E obviamente que nós não procuramos mérito, pessoas. Eu estou a andar pelas ruas de Luanda e quero também aproveitar aqui, dar o meu apreço, o meu muito obrigado. É muita gente em Luanda. Não esperei que fosse assim, até nem mesmo na minha banda, nem no Ambo. Talvez porque já me conhecem, já me veem todos os dias, né? Mas aqui, a cada esquina, é alguém a dizer, Geo de Freitas, olha, pagam-me o transporte, já andei num táxi que depois vai lá, eu não precisa pagar, essa é a minha oferta para ti, cota e tal. Deixo, na primeira esquina tem sempre alguém, é muito apreço, é muito carinho que eu estou a receber do pessoal de Luanda. Eu tenho estado muito aqui, mas nunca tive esse apreço que eu tenho agora, quero aproveitar e agradecer. Eu sei que vocês também travam a mesma luta que nós. Aquela gente que encheu o estádio, nós sabemos quem são, não é o verdadeiro povo de Luanda. O verdadeiro povo de Luanda é aquele que permitiu que o MPLA não mais ganhasse aqui em 2022. Aqueles é que são os de Luanda de verdade. E nós contamos com eles nessa luta. Eu sei que lá, antes de 2027, já vamos dando sinais. Mas em 2027, Luanda, mais uma vez, vai mostrar que não está satisfeita com a governação do MPLA. Aqui, o MPLA não vai mais ganhar. Nunca mais vai voltar a ganhar em Luanda. Agora, vamos também fazer o trabalho com as outras províncias para ser uma luta conjunta, para vermos se em 2027 consigamos a alternância política e consigamos trazer de volta a satisfação social no rosto do angolano que desde 1975 que se procura. Obrigado. Muito obrigado mesmo por ter vindo aos estúdios da TV Mayombe a aceitar o nosso convite. Obrigado, eu. Aqui fica mais uma edição. Já sabes, fizemos a nossa parte, agora é sua vez de disseminar a informação, o debate. Para esse debate ser mais visto, requer o seu trabalho. Daí que partilhar, comentar e te inscreveres no canal do YouTube. Estamos juntos, até já.